como eu posso prospectar novos clientes sem ferir o código de ética da OAB. E nós sabemos que houve uma evolução na forma de publicidade da advocacia. A OAB, sensível a todas as mudanças com relação à propaganda, com relação à divulgação do trabalho da advocacia, que nós nunca podemos fazer nenhuma publicidade, né, de forma explícita, a gente não pôde, era tudo muito restrito. Só que a OAB, sensível a essa situação, revolucionou e deu um presente para a advocacia, né? Hoje, através do provimento 205, está tudo muito regulado, não está muito definido, tudo muito esclarecido ainda. Alguns têm muitas dúvidas, mas o bom que ainda hoje é possível a gente usar as redes sociais para divulgar informações de cunho que possam alcançar o cliente de alguma forma, tá? E com isso, consequentemente, ocorre uma prospecção. Então vamos lá, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada previdenciarista, sou especialista mesmo, só trabalho com isso, não tenho especialização em marketing, mas foi uma área que descortinou a minha advocacia, descortinou a forma como eu vejo a produção de conteúdo hoje. Eu nunca tive inibição de falar, advogado geralmente não tem, mas quando a gente vem em rede social para mostrar a nossa cara, colocar nosso rosto, alguns colegas sempre se mostram resistentes, né? Eu não sei se vocês têm esse hábito de usar a rede social para falar de conteúdo, e é isso que a gente vai estar falando aqui, tá? Então a gente pode hoje utilizar as redes sociais para estar falando de conteúdo de cunho informativo para o nosso cliente, tá? Sem ferir o código de ética da OAB. E o que diz esse código de ética, tá? Existe um capítulo só voltado para publicidade dentro do código de ética da OAB, que é o capítulo 4. E ali ele fala que define o que pode ser feito, o que não pode, e ainda delimitou as regras, esclareceu as regras através do provimento 205. Eu fiz até questão de imprimir aqui para a gente poder ler alguns artigos do Código de Ética. E eu já falo para vocês, é preciso conhecer, porque é algo novo, é de 2021, com relação ao provimento 205, que trouxe inclusive definições, por exemplo, marketing jurídico, marketing de conteúdo, publicidade ativa, publicidade passiva, tá tudo definido no provimento. E para a gente não correr o risco de cometer algum erro, algum ato que possa acarretar uma situação ruim para nós como advogados, é bom a gente conhecer. Então, a minha dica de hoje, leia o provimento, ele é curtinho, tá? É umas 9 folhas o provimento 205, e leia o capítulo 4 do Código de Ética da OAB. Então, para vocês terem uma ideia, o artigo 28 ele fala que a gente pode anunciar os serviços profissionais individual e coletivamente com discrição e moderação para finalidade exclusiva de informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. E o que a OAB quer? A OAB ela quer evitar a comercialização, a mercantilização da profissão. Mas ela não quer hoje, de forma retrógrada, nos impedir de estar nas redes sociais falando que nós somos advogados, que nós atuamos em determinada área, que nós trazendo conteúdo de relevância para esse cliente. Porque hoje a gente sabe que a internet é uma realidade. Há alguns anos atrás, ninguém sonhava que tudo ia depender das redes sociais. E com a Covid, com a pandemia, isso vem muito forte, né? Nós vimos a necessidade mesmo de utilizar esse canal de comunicação, seja com o nosso cliente, seja para apresentar conteúdos de relevância. E hoje o INSS, nós sabemos que a gente dorme e acorda com susto, né? É uma portaria todo dia, é uma novidade todo dia. Nunca
o advogado teve que se dedicar tanto, se atualizar tanto, e às vezes nem tá dando tempo, né? E aí a rede social hoje passou a ser um canal para a pessoa comum. Se ela quer saber informações, se ela quer saber do advogado, ela vai na rede social. A ideia de a gente ficar sentado no escritório e o cliente ele vai passar na nossa porta, vai bater e vai entrar, ele existe. Eu falo, não pode ser menosprezado essa forma de prospecção de cliente através da indicação de um cliente para o outro. Mas hoje não pode ser a única forma, porque eu arrisco dizer que se a gente ficar focado só nessa forma de atendimento, nessa forma de atender nosso cliente ou de prospectar clientes, a tendência é a gente ter cada vez menos clientes. Eu não vou ser tão dura de falar que essa advocacia tá para acabar. Eu não vou falar isso porque eu acho que seria muito pretensioso da minha parte. Mas eu acho que ela vai ficar meio capenga, tá? E a gente precisa encarar a rede social hoje como aliada do escritório, como aliada do advogado, como aliada do cliente. E esse conteúdo de finalidade exclusivamente informativa, o objetivo da OAB foi fazer com que o advogado pudesse ter notoriedade, mesmo não sendo de grande banca de advogados. Tentou trazer uma nivelação. Isso é muito real. Eu não sei se já aconteceu com vocês que estão aqui me ouvindo, eu não sei quanto tempo vocês têm de advocacia, mas eu tenho um tempo considerável de advocacia e tenho um pouco tempo em rede social. E eu falo para vocês, a noção, a percepção de autoridade que a rede social traz é muito grande. A gente vê grandes nomes aí atuando, começando agora na rede social. Por quê? Porque percebeu que mesmo sendo conhecido, tendo uma relevância na carreira de advogado, a rede social é uma realidade, tá? E assim, eu nem vou ainda citar qual canal você está usando, mas eu falo, use de alguma forma. Só que a OAB, já percebendo isso, trouxe esse presente para nós, regularizando, mas trazendo vedações, trazendo definições com relação ao que pode, o que não pode. Então, por quê? Porque se não fizer isso, se não tiver essa regra, vai sempre ter abuso. Então, no artigo 28 eu falei a finalidade, né? Com o objetivo de informativo, né? Exclusiva, e não é para mercantilização, não é? No final, me contrate, me ligue, não pode isso. E no artigo 33 do Código de Ética do OAB, ela fala o seguinte, o artigo fala o seguinte: o advogado deve abster-se. Aí ele vai citando nos incisos: responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, com o intuito de promover-se profissionalmente, debater em qualquer veículo de divulgação causa sob seu patrocínio ou patrocínio de colega, abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão, instrução que o congrega. Então, o que ele fala que a gente deve ser sóbrio, né, discreto, e com moderação, só que ele não traz essas definições. Então, cabe a nós o que é moderação, o que é um comportamento que pode trazer risco para a dignidade da profissão. Então, assim, vai também, às vezes, até do bom senso, tá? E o artigo 34 também, que ele faz a divulgação pública pelo advogado de assuntos técnicos ou jurídicos de que tenha ciência em razão do exercício profissional como advogado constituído, aí, etc. Então, o artigo 33, ele traz essas vedações. E trazendo limitação a essa publicidade, veio o provimento de 2021, julho de 2021, para mim é muito recente, né? E ele traz de forma mais específica, inclusive, o que pode ser falado, o que não pode ser falado. Por exemplo, aqui, ó,
é permitido um marketing jurídico. O artigo 1º do provimento já fala assim: é permitido o marketing jurídico desde que exercite de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto e pelo Código de Ética. Então ele veio trazer essas definições. E aí ele fala permitir marketing jurídico. E aí ele traz no artigo 2º definições. O que é marketing jurídico? O que é conteúdo jurídico? Que ele fala assim, o advogado ele pode produzir conteúdo jurídico. Que conteúdo é esse? São estratégias de marketing que se utiliza de utilização e se utiliza da criação e divulgação de conteúdo jurídico. Voltado para quê? Qual o objetivo? Informar o público e consolidar o profissional ou o escritório. Da notoriedade mesmo. Por quê? Porque se grandes bancas têm potencial financeiro para poder se divulgar de alguma forma, porque o advogado sozinho, a sociedade unipessoal não pode. Então a OAB, sensível a essa situação, trouxe igualdade para todo mundo. Eu, que sou uma sociedade unipessoal do advogado, tenho o mesmo acesso à rede social, a poder fazer conteúdo jurídico do que uma grande banca de quem vai até no STF. São direitos iguais e assim também deveres, né? Por isso que trouxe essa limitação. E isso é muito interessante para a advocacia. Por quê? Porque você pode demonstrar, apresentar a sua autoridade através do seu conhecimento, trazendo conteúdo de relevância para o seu cliente, sem precisar ferir as regras da OAB. Por quê? Esse cliente, ele procura na internet, na rede social, ainda que ele venha no seu escritório bater na tua porta, ele vai lá saber quem é você, te pede para seguir, pesquisa você na rede social. E isso faz com que haja uma prospecção realmente, e uma prospecção dentro dos limites definidos da OAB. E isso vai crescendo. Inclusive, o provimento ele traz a questão da publicidade ativa e passiva, a questão da publicidade, que inclusive você pode pagar para ter o patrocínio e aquilo alcançar outras pessoas, desde que você respeite o que diz ali no artigo que fala, publicidade profissional, publicidade de conteúdo jurídico, publicidade ativa, publicidade passiva. Então, o que é a passiva? Atinge público certo que tenha buscado as informações, e que tenha acerca de anunciante ou temas de anunciados, bem como aqueles que concordam previamente com o recebimento do anúncio. É permitido isso. O que não pode, e a OAB define muito certo, é captação do cliente, é a mercantilização da profissão, é você trazer um conteúdo e no final pode me contratar, é você falar de valores. Então, se você ainda não leu o provimento nem o código com relação à publicidade, não deixe de lê-lo. Faça isso que você vai estar contribuindo para a sua atuação. E se você não usa a rede social para produzir conteúdo de relevância para os seus clientes, para as pessoas que te seguem, para a sua audiência, comece a pensar em fazer. Não deixe de pensar nessa estratégia para o seu escritório, porque vai ser de extrema importância para o futuro, e eu falo para um futuro bem breve. Não é um futuro tão longe, não, é muito breve para a sua advocacia, tá? Por quê? Porque quando a gente usa a rede social com esse objetivo de levar conteúdo, a prospecção é uma consequência. Por quê? Você vai demonstrar autoridade, vai ter visibilidade, vai levar relevância para a sua rede, para o seu canal, para a sua mídia. E você vai demonstrar que você se atualiza, que você vem buscando a atualização. E hoje o seu cliente, ele quer isso. Ele quer saber se você está se atualizando. Isso é importante para ele.
Existe uma frase que fala assim: aquele que não é visto não é lembrado. E eu li algumas coisas a respeito disso, trazendo algumas observações. O problema não é só não ser visto, mas como você quer ser visto na internet. Como você quer ser visto como profissional. Como você quer ser visto como advogado, seja previdenciarista ou na área que você atua. Então, isso é muito importante, porque a forma que você é visto faz com que as pessoas reconheçam o seu trabalho, aquilo que você faz, para definir realmente se é de relevância, se é de importância, se faz alguma diferença na vida delas. Qual a sua área de interesse? Hoje a sua rede social não pode ser só para mostrar a sua vida, os seus passeios. Se você é advogado, use ela a seu favor. E ainda que você queira usar para isso também, geralmente em stories a gente usa isso, observe a sua imagem como advogado. Não tem como a gente desvincular a nossa imagem pessoal da nossa imagem profissional. Tá interligado, não tem jeito, tá? Então, aquele que não é visto não é lembrado. A gente precisa ter relevância em ser lembrado. Qual é o meu propósito profissional? Por que eu estou usando a rede social? Qual é o meu objetivo? Quais clientes eu quero alcançar? Quais pessoas eu quero alcançar? Isso é uma estratégia. A gente não aprende isso, pelo menos eu não aprendi a estratégia profissional, planejamento, essas coisas. A gente está tendo que aprender isso no dia a dia, na nossa vida diária, na nossa vida, mesmo já no passou dos 5, 10 anos de advocacia, a gente está tendo que se reinventar. E que bom! Eu acho isso muito bom para a gente poder se reinventar, porque senão começa a criar, endurecer as juntas. Então a gente precisa estar se movimentando. E hoje o mercado fez com que a gente se movimentasse nas redes sociais. E aí eu pergunto para você, qual o valor que você quer entregar para o seu cliente? Isso também vai fazer com que você prospecte novos clientes. Então, como você quer que as pessoas te reconheçam no meio jurídico? Qual sua área de interesse, tá? Qual demanda? O que você faz? Você faz tudo? Eu sempre falo aqui nas lives, nos meus conteúdos sobre especialização. A área previdenciária, que é o meu nicho, ele tem muitos subnichos dentro da área previdenciária. Não necessariamente você tem que saber tudo. Nós sabemos que tem profissionais que são especializados em aposentadoria especial, em auxílio incapacidade temporário, tem profissionais especializados em BPC-LOAS. Ele faz outras coisas? Fazem, com certeza, mas são especialistas. Eles criam uma visibilidade, uma autoridade nessa área. Isso desperta interesse na sua audiência. Isso desperta interesse nos seus clientes. Isso é importante. E aí eu trago uma reflexão. É preciso, quando a gente olha para a nossa audiência, para o número de seguidores, a gente precisa vencer uma certa vaidade que esse número às vezes nos traz. Porque às vezes esse número não significa que todas as pessoas que estão ali são seus potenciais clientes. E aí quando você começa a produzir conteúdo voltado para determinado cliente, que você estudou, que você está buscando ver o que é relevante para esse cliente, pode ser que esse número sofra um abalo. E isso é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a gente é vaidoso, né? Tá lá com alguns 1000 seguidores, sei lá quantos mil cada um tem aqui. Só que aquelas pessoas não são seus potenciais clientes. Às vezes são amigos, parentes. E quando a gente vai para a rede social de forma estratégica, isso também traz definições na nossa vida. Então, o número de seguidores pode não te auxiliar no aumento de contratos do seu escritório, caso eles estejam distantes da realidade do seu cliente ideal.
Então, qual é seu cliente ideal? Qual é essa realidade que você está buscando? Você está produzindo realmente conteúdo de relevância para o seu cliente em potencial, seu cliente ideal? É assim que você enxerga a rede social? Porque se não for, é bom começar a enxergar. Existem outros meios também, a gente sabe que existem, a parte de marketing jurídica pode ser feito por sites, pode ser feito por blogs, por várias formas, né? Que hoje é permitida. Mas a gente sabe que hoje o foco é o Instagram, o Facebook e os outros aí que eu não posso falar, né? Então, é preciso ampliar a sua mente se você quer de fato usar as redes sociais para prospecção de novos clientes através de produção de conteúdos de relevância que vão realmente fazer diferença para o seu cliente, vão realmente mostrar a importância para ele, tá? Eu trouxe aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu trouxe dicas para não ferir o código de ética da OAB. São aqui, eu acho que são 6 dicas. São 6 dicas para não ferir o código de ética da OAB. Então, conforme nós falamos, hoje está muito definido com relação ao Código de Ética do Provimento 205/2021. E aí eles falam que a gente precisa ter um estilo discreto e sóbrio, moderado. O que é isso, né? Quase que leva... A gente precisa definir isso em bom senso, né? E aí, a primeira dica que eu trago é minimalismo, que é a regra de ouro pra gente, né? Pra gente ser simples, até mesmo na produção de conteúdo, né? Nas informações, naquilo que a gente leva. Se o seu cliente é em potencial, que se a sua persona, que a gente vai até adquirindo o hábito de falar o que as pessoas falam, se a nossa persona é o nosso cliente final, esse cliente, ele não vai entender termos jurídicos, ele vai entender coisas simples. Por isso que eu falo de minimalismo, ser simples, até mesmo na produção do conteúdo, ser objetivo, tá? E cuidado para que a gente não comece a responder consultas jurídicas na rede social, porque até conforme eu li, não pode ter habitualidade, se tornar um hábito. Então, leve um conteúdo de relevância, principalmente se tiver ligado com a atualidade. Por exemplo, nós tivemos uma alteração do salário mínimo. Esse cliente ali às vezes não consegue nem consultar para que valor esse salário mínimo foi. Então, fazendo um conteúdo assim, interessa esse cliente. Mudou a pontuação, mudaram algumas regras com relação a regras de transição. Então, são conteúdos e precisam ser minimalistas. Essa é a primeira dica. Por quê? Porque o capítulo do Código de Ética da OAB diz que a gente precisa ser discreto e sóbrio, tá? E aí todo o capítulo 4 vai falar dessa publicidade e vai ser esclarecida ainda mais com provimento. Conteúdo de qualidade é o melhor marketing do mundo, né? E isso tem muito a ver com o que a gente falou de atualidades. O que está em voga, o que está mexendo com a cabeça aí dos clientes. Igual eu falo, a revisão da vida toda veio que é um boom, todo mundo acha que tem direito. Então, quando a gente explica de forma simples, mesmo que a gente explique, eles não entendam, porque às vezes a gente fala uma data e depois vem a questão da decadência, aí eles não entendem porque se eles são depois de 1999 e o dele é depois de 99, então por que ele não tem direito? Que ele não entende a questão de decadência. Eu sei que às vezes é difícil, mas esse é um conteúdo de qualidade que vai poupar, vai trazer esse cliente para a sua rede social, para se interessar por aquilo que você produz, tá? E também volto a falar, cuidado para não caracterizar consulta jurídica, consultas online jurídica, porque essa prática OAB não aceita. Divulgue as suas conquistas e especialidades. O que eu falei, hoje o cliente ele pesquisa na rede social quem nós somos,
o que nós somos. E o Código de Ética diz, não é problema a gente colocar lá que é pós-graduado, mestre, não tem problema nenhum, desde que seja verdade. Porque existe dentro da OAB comissões voltadas para isso aí, para cuidar dessa parte. Então, se te chamar para você provar um título, você vai ter que provar. Então, lidar com isso, demonstrar essa autoridade, mas de forma real, tá? Porque a gente quando vai procurar um médico, um especialista, a gente não quer o melhor, ou a gente quer um médico especialista naquilo que a gente está com problema. A gente às vezes não vai num clínico geral, a gente já quer um especialista. O cliente é a mesma coisa, ele não vai ser diferente. Então ele vai procurar. E hoje a internet ela tem sites, lugares específicos para fazer essa pesquisa, para fazer esse filtro. A regra de ouro, né? Não fique fora das redes sociais, tá? Não fique de fora das redes. Eu até falo, se você tem constrangimento, se a OAB permite, e é um presente que a gente recebeu, a gente tem que olhar isso como uma oportunidade. E eu falo que é com os meus alunos. Se você tem constrangimento em aparecer para falar na rede social, porque você tem, às vezes nem é vergonha, mas é medo de travar, tem gente que trava. É muito bom para explicar e tudo, é bom advogado, excelente profissional, mas trava na hora de fazer uma live, porque a gente fica olhando para nós mesmos assim, é meio estranho, mas depois você acostuma. Vida que vai seguindo bondes e a gente acostuma. E aí, o que acontece? Faça posts fixos, escritos de forma simples, carrossel que eles chamam, ou um post explicativo. Eu tenho incentivado os meus alunos a fazerem isso. Por quê? Porque ainda travam, tem constrangimento. E outra coisa, comece a treinar. Fica na frente do espelho e fale sobre um assunto que você domina. E se você não domina, estude aquele assunto para você falar com propriedade sobre aquilo numa rede social. Então o espelho é excelente para você que está começando, para você que está começando inclusive a vir para a rede social. Porque eu falo, eu tenho muitos colegas e eu me incluo também, que eu não tenho estrada aqui para falar de rede social, só que eu não tenho constrangimento de falar. E tenho amigos que são tão bons advogados quanto muitos por aí, mas ficam constrangidos. Então, ensaie, treine. Precisa vencer esse gigante. E a melhor forma é encarar ele. Então, ensaie. Ensaie. Ensaie a ler. Olha para o espelho e ensaie. Fale daquilo que você domina, tá? Não quero falar daquilo que você não sabe. E se não sabe, pesquise, estude, tá? Ninguém é uma enciclopédia ambulante aí, um Google, né? Enciclopédia é velho. Um Google onde a gente digita e já vem a resposta. A gente precisa se preparar, ainda mais hoje com todas as atualizações. Então, mudou a regra do salário mínimo, mudou o salário mínimo, mudou alguma regra, estude a respeito, faz um post, fala aí, que daqui a pouco você vai ficar desinibido e vai falar com muita propriedade e de fato vai mostrar a autoridade que você já tem fora do online, no real, vamos dizer assim, tá? Mas essa autoridade precisa ser levada para o virtual, porque eu falo para vocês, eu não vou ser definitiva, falar, vai acabar. Não vai, porque a gente sabe que as coisas levam um tempo, mas a advocacia, da forma que a gente conhecia alguns anos atrás, ela está andando junto com essa nova advocacia. E hoje está crescendo, cada vez crescendo mais.
E hoje as pessoas, elas pesquisam mesmo na rede social, elas querem o profissional que tem um site, elas querem um profissional que elas digitam lá, já aparece primeiro o nome. Então, se você ainda não está podendo colocar um site, porque eu falo, para pôr um site, você tem que ter pernas para atender essa demanda que vai vir. A gente não pode ser irresponsável de trazer pessoas e a gente não conseguir atender. Mas isso já é real. A evolução está acontecendo com o orgânico e o virtual estão caminhando juntos. E a gente está nesse meio aí. Então comece a andar. Participe de eventos especializados. Todo lugar existe um congresso, um seminário. Eu sou do IBDP, sou coordenadora adjunta aqui da minha cidade. A gente promove promoção, a gente promove o que o IBDP faz, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e vários outros institutos que promovem congresso uma vez por ano, seminários. Então não deixe de participar, não deixem de divulgar. É permitido você divulgar que você está ali, que você está se especializando. Eu vou em congresso do IBDP nem sei quantos anos. Então, antes eu nem me preocupava de colocar foto, de mostrar. Hoje é necessário. Por quê? Porque mostra que você está se dedicando, que você está se atualizando, que você está se empenhando em manter-se informado, em manter-se atualizado com tudo que está sendo, tudo que vem sendo mudado nos últimos tempos, nos últimos anos, na última semana, né? Então, esse participar dá visibilidade, tanto para a sua audiência quanto para o seu cliente. E você precisa ser, como eu falei lá, como que você quer ser lembrado? Porque quem não é lembrado, não é visto, não é lembrado? Tá, mas você é visto e está sendo lembrado como? Eu te faço essa pergunta. Como você está sendo visto? Será que só basta colocar lá na bio que é advogado, pôr um ADV? Eu acredito que não. Então, aproveita a oportunidade que a OAB nos deu através dessa alteração, através dessa ampliação da publicidade, através do marketing jurídico, e comece a produzir conteúdo de relevância, que com certeza você vai ter prospecção de novos clientes. E clientes que eu falo que é o ideal, porque ele vai te procurar sabendo já o que você está falando, e o que você está falando alcança o problema dele, vai ao encontro do problema dele. Isso é muito bom. Esse cliente que a gente fala que é o cliente consciente, tá? Demonstre a sua especialização, não seja faz tudo, tá? Se tá começando, especializa numa demanda, começa a estudar aquela demanda, treinar, fazer posts a respeito disso. Se você já é bom em muita coisa dentro de previdência, faça, utilize dessas informações. Todas as semanas tem alteração, tem modificação, sai no diário oficial e comece a movimentar a sua advocacia. Seja referência no que você faz, a ponto dos seus colegas te enxergarem como referência. Entendeu? Você vai ser tão bom, expert naquilo que você faz, que os seus colegas, que às vezes nem quer atuar nessa área, vão te enxergar como referência. E com certeza, você não vai só prospectar clientes, você vai fazer parcerias, você vai alcançar não só a sua cidade, onde está o seu escritório, onde está você, se você não tem escritório, mas você vai alcançar outras pessoas de outros lugares, porque a internet é um mundo, tem gente de tudo quanto é lugar, tem gente de tudo quanto é estado, que vão começar. Isso é um processo, e quando vê uma avalanche, né? E aí eu falo, 1% do que você fizer diferente hoje vai somando até que as coisas acontecem. Ninguém nasce grande, ninguém começa, sei lá, fora algumas exceções, né? Fora algumas exceções, ninguém começa grande, as pessoas começam aos poucos.
e não deixe de passar não permita passar essa oportunidade. A Bia está até comentando aqui, tem colega que acha que não deve dividir para não gerar concorrência. Gente, concorrência faz parte do negócio, é saudável, faz a gente se movimentar. Se a gente não percebesse na internet tanta gente boa, a gente estaria parado no mesmo lugar, mas a percepção de ver que tem gente crescendo, vem gente estudando, evoluindo, advogado se especializando, faz a gente movimentar. Isso é saudável, tá? Isso é saudável. Eu falo, você alcança pessoas que sequer imagino conhecer. Tem pessoas do seu ciclo, associações, lugares que você frequenta, pessoas que você tem acesso, que eu sequer vou alcançar. E eu falo, é um espaço que para todos, porque tem gente que gosta do meu jeito de falar, tem gente que não gosta, se identifica com outra pessoa, com outro advogado, com outro professor. E tá tudo bem, tá tudo certo. O que não dá é a gente achar que isso não é pra gente, que a gente tá velho, que o tempo passou. Não pense isso, tá? Não pense isso. Evoluam, cresçam, se dê essa oportunidade, tá? Eu falo por mim, eu me formei com mais de 30 anos, tá? Eu sou um exemplo vivo de que não precisa tá novinho para tá crescendo, para tá mudando. Eu mudei de profissão numa profissão que eu tinha 19 anos. Então, sempre há tempo. Se você é dedicado, se você acredita nisso que eu tô falando, que você quer isso, movimente-se.